E aí, tá procurando algum conteúdo sobre o livro O 15 de Raquel de Queiroz, mas que seja simples, fácil, rápido, que te dê uma visão geral, a ficha técnica, o enredo, o contexto histórico e no final você ainda saia daqui entendendo se você precisar utilizar isso numa redação, em quais temáticas você consegue utilizar. Bom, você encontrou tudo aqui. Fica até o final desse vídeo que eu garanto que você vai sair daqui com esse conteúdo absorvido, tá bom? Bom, antes de tudo, pessoal, eu peço para você, vai lá, se inscreve no canal, é feito no maior capricho para você. De segunda a sexta-feira tem material inédito nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E ainda, dentro dessa obra aqui, você vai ter a análise geral. Bom, curte o vídeo e agora sim, sem mais enrolações, vamos para o que interessa. Para te contextualizar, quero te falar um pouquinho aqui de Raquel de Queiroz. Toma nota aí, porque isso também despenca no vestibular. Ela foi a primeira mulher a participar da Academia Brasileira de Letras, ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio de Literatura Camões. Ela foi presa em 1930, né, porque ela foi acusada de compactuar ali e ficar íntima ao comunismo. Ela foi grande referência num ambiente que é muito masculino, né, que é o ambiente da literatura brasileira. Quantas obras você ouve aí falar que as mulheres escreveram? Raríssimas, poucas, né? Quando ela escreveu essa primeira obra dela, o 15, ela escreveu com 19 anos, uma adolescente ali, uma garota, e ela já chamou a atenção de Machado de Assis e Mário de Andrade. Inclusive, Mário de Andrade fez um comentário achando que quem escreveu aquela obra tinha sido um homem, que aquele pseudônimo, né, ela escreveu como Rita Queluz, ou Raquel de Queiroz, mas usou um pseudônimo Rita Queluz. Ele achou que aquilo seria um pseudônimo de um homem barbado, como diz ele, né? Então veja bem que a gente está falando de uma das grandes produtoras de obras literárias no Brasil e grande precursora desse movimento, tá bom? Bom, agora que eu falei um pouquinho sobre a Raquel, eu quero te dar uma ficha técnica do livro. Sabe a ficha técnica? Anota aí porque o vestibular sempre pede, tá bom? Quando aconteceu, onde aconteceu, quais os personagens, qual o enredo, qual o narrador, ok? Então tome nota aí. O local, você vai ter parte da obra falando de Fortaleza, Ceará, e parte da obra falando de Recife, Pernambuco. Então tem dois ambientes. O tempo é 1915, a segunda grande seca do sertão nordestino. A primeira foi em 1877, uma grande seca mesmo, pessoal. Quando a gente fala isso, a gente não tem muito, não sei qual que é o território aí onde você tá, que você tá me assistindo, mas a gente não tem noção, né? Em 1915, estimava-se que 150 pessoas morriam diariamente naquela região em virtude da fome, fome mesmo, seca, ok? O narrador é a terceira pessoa, é um narrador onisciente. O que é o narrador onisciente mesmo? É aquele que ele vai absorver e vai observar bastante os fatos psicológicos desses personagens. Ele vai observar comportamentos. Ele vai imprimir nesses comportamentos aspectos da região, aspectos do local onde a obra passa, tá? Então é o narrador onisciente. Segura essa informação que eu já te explico por que ele vai imprimir no comportamento dos personagens aspectos da região, ok? E por último, não menos importante, ela é da segunda fase do modernismo, ou seja, essa obra trata de bastante regionalismo e neorrealismo. O que é o neorrealismo? Quando eu falo de uma realidade, sem necessariamente, sabe, colocar uma cortina rosa na situação, sem romantizar. Ela fala da seca sem aquela ideia muito romântica. Ela fala da seca de forma direta, crua, nua e muito clara. Bom, aspectos de ficha técnica e um pouquinho da Raquel de Queiroz abordado. Agora sim, vamos para o nosso enredo da obra. Bom, prefiro começar falando da Conceição. Tome nota aí, ela é uma professora ali, coloca que ela tem mais ou menos uns 22 anos. Ela trabalha na capital de Ceará, Fortaleza, mas ela, no período de férias, ela vai para casa da sua avó, a dona Nácia. Ela vai ficar ali no período de férias descansando, até porque ela veio da zona rural, ela nasceu na zona rural, então ela retorna às suas origens para o descanso, para ficar perto da família, ok? Só que quando ela chega nessa região, pessoal, está se começando o grande período de estiagem, o grande período de seca. Para você ter ideia, o gado morria de fome, o pasto secava,
aquele chão de terra, de tão seco, ele rachava. Então, assim, não é uma seca mais ou menos, tá? Pense numa situação bem extremista da seca. Bom, e aí está lá a Conceição, a professorinha de férias. Perceba que eu comentei que o narrador, ele é um narrador em terceira pessoa onisciente. O que que é isso, narrador onisciente? Ele vai falar bastante do comportamento, dos fatores psicológicos desses personagens. Tá, beleza, Kelly, qual que é o fator psicológico, então, da professorinha aí da Conceição? Bom, ela é bastante feminista, ela consome bastante conteúdo progressista, ela vem da zona, ela está ali, né, inserida na zona urbana, então ela tem bastante contato com aquele movimento de industrialização da capital do Ceará, ok? Então pense que a mentalidade dela é muito avançada, muito aberta, tá? Pense nessa concepção desse modo. A dona Inácia, a madrinha dela, perdão, a avó dela, ela tem ali uma fazenda, sabe? Aquela pessoa que já trabalhou bastante, já cultivou bastante seus bens, já tem algumas posses, tem um certo, digamos assim, um certo conforto. E também é uma mulher bastante visionária, uma mulher, digamos assim, ela não é nada rude, ela não é nada atrasada, ela tem bastante visão de mundo, tá? E visão aberta, clarificada. Bom, num outro cenário eu preciso falar para você de Vicente. Vicente é um vaqueiro, a família dele tem ali uma fazenda. O irmão dele, muito diferente dele, não quis ficar na zona rural, foi para a zona urbana e tem umas ideias assim, digamos, progressistas, mas já extremistas, entende? É aquele comportamento que bate bastante de frente com o comportamento do Vicente. Então, na cabeça do Vicente, tudo que para ele vem da zona urbana, tudo que para ele que vem da cidade, é um povo muito moderninho, um povo muito snob, um povo viajado, que não conhece do campo, que não conhece do trabalho, que não conhece da roça, que não conhece daquele esforço, na cabeça de Vicente, ok? E a mãe de Vicente sempre queria que ele fosse junto com o irmão para a cidade, ela não queria que ele ficasse ali na roça, mas a vontade de Vicente era fincar os pés naquele chão, fincar os pés naquela terra e ficar por ali mesmo, tá bom? Bom, agora eu preciso falar de Chico Bento. Quem é Chico Bento? É um outro fazendeiro. Esse fazendeiro ele já tem aí grandes terras. Ele tem ali 3 filhos e a sua esposa. Bom, vive ali, digamos assim, numa tranquilidade, porque ele tem animal para criar, ele tem terra para cultivar. Então ele vive da sua subsistência e também vendendo o excedente que ele produz, ok? Digamos que vive numa tranquilidade. Mas, pessoal, chega a estiagem e o que isso quer nos mostrar, né? O que essa obra quer nos mostrar? Que ele pega tanto, de repente, uma classe mais humilde quanto uma classe mediana, tá? Ou seja, impactou bastante na vida do nosso Chico Bento. Ele tenta ficar um tempo ali no latifúndio, mas sem alimento para o gado, sem vegetação, sem água, tem o que ficar. O governo não consegue chegar nesses territórios mais afastados, digamos assim, nesses interiores, nessas regiões rurais que carecem mesmo de mais estrutura, ok? Então o governo não consegue chegar e ele não tem ali muito ao que recorrer. Ele acaba em certo ponto, tem até uma cena que comenta que ele abre a cerca para o pasto, para o gado procurar mesmo comida em outro lugar, de tanto desespero. Você que está aí me ouvindo fala, nossa, mas que viagem ele fazer isso. É de tanto desespero, porque ele não tem o que fazer. Ele vê dia a dia aquele gado definhar de fome, ok? Bom, então segura aí esse cenário. Nesse período, pessoal, o que o governo fazia, tá? Ele chamava essas pessoas da zona rural para a zona urbana e colocava essas pessoas em grandes locais, chamavam de campos de concentração. Só o nome aí já nos remete ao Holocausto, né? O que eram esses campos de concentração? Eram regiões, eram locais ali grandes que eu vou concentrar essas pessoas que não têm onde morar, que está definhando de fome aí na zona rural. E eu vou concentrar essas pessoas aqui, vou pelo menos entregar a elas alimento e água para elas conseguirem sobreviver enquanto esse período de seca está
digamos aí, né, fazendo com que esse povo sofra, enquanto esse período de seca está no seu auge. Quando isso começar a passar, aí eu libero essas pessoas para voltarem. Essas pessoas tinham que chegar nesses campos de concentração na zona urbana. Parêntese aqui, tome nota. Por que que existiam campos de concentração? Pessoal, eu precisava trazer essas pessoas da zona rural, porque, digamos assim, é uma situação extrema, é uma situação vexatória, é um absurdo do absurdo ver esse povo lá definhando, passando fome. Eu, como prefeito, como governador, preciso indicar alguma sugestão e eu vou indicar que eles venham aqui onde eu consiga pelo menos dar alimento, mas eu não quero que eles se misturem com elite. Eu não quero que a elite do meu centro urbano fique insatisfeita, né? Porque a elite tem como se virar, ok? Elite, ela conseguia ali ter, digamos assim, renda, ter estrutura financeira para que ela conseguisse sobreviver aquele período sem grandes danos financeiros, ok? Bom, então eu preciso trazer essas pessoas aqui para a zona urbana, preciso atender, dizer que eu estou fazendo algo, mas sem irritar a elite. Então, por isso que havia esses campos de concentração, tá? De repente, para você que tá pensando aí, mas por que concentrar essas pessoas? Por isso, porque eu não posso, digamos, irritar essa elite, insatisfazer essa elite. Essa elite não pode olhar e falar, peraí, tem um, um, uma parcela da sociedade que está migrando agora para o bairro onde eu moro e essa parcela da sociedade, digamos que ela vai empobrecer a minha região. Como assim? Não pode, ok? Bom, voltando aqui ao raciocínio, voltando à nossa historinha. E aí, pessoal, qual que era, digamos assim, a forma com que eles achavam de sobreviver? Tinha que migrar, tinha que sair daquela região, senão eu vou definhar de fome. É questão de dias, é questão de meses para que eu e minha família simplesmente faleça, morra de fome. Bom, então eles migravam, tá? Migravam a pé porque não tinha dinheiro para passagem. Dona Inácia, a avó de Conceição, e Conceição compraram a passagem e foram de ônibus, ok? Mas o Chico Bento já não tinha mais para o que recorrer, os cavalos não iam aguentar viajar sem água, enfim. O Chico Bento e a família do Vicente foram todas a pé. Tem até um momento da história que, pasmem, assim, conta que eles estavam, né, migrando, estavam ali andando a pé e encontraram ali algumas famílias comendo o resto da carcaça de um gado seco, que morreu seco ali no chão, e eles estavam comendo restos de carne crua desse gado. É a fome, né? É a fome. E aí o Chico Bento ali ficou, digamos, comovido com a situação. Ele tinha farinha e rapadura como alimento para viagem e foi o que ele conseguiu ali dividir com o restante, tá? Tem até essa passagem que tá comentando aqui, ó, que ele como bom cristão não consegue ver ali os demais passando fome e ele vai dividir o que ele tem. Bom, conta também que num segundo momento, nessa travessia, nessa migração, Chico Bento tinha 3 filhos, lembra? Um deles se perdeu durante uma noite. Se perdeu da família durante uma noite ali em que eles estavam dormindo, acordou mais tarde, acordou mais cedo e foi se embrenhar, foi terminar a migração com outra família. Olha o quanto aí que a seca mostra pra gente que é uma situação de desespero, tá, pessoal? Bom, o outro filho, o caçula, né, continuou com a família aí, o filho mais velho. Bom, o filho mais velho, num determinado momento também, comeu uma mandioca crua, que era uma mandioca que crua ela tinha um certo veneno, e ele faleceu. Ele faleceu com esse veneno da mandioca crua. Era uma mandioca crua forte, é assim que ela é conhecida, né? Eu vou deixar o nome dela aqui específico, mas é assim que ela é conhecida no interiorzão ali. E ficou só o Chico Bento agora com o filho mais novo, ok? O chamado Duquinha. Guarda o Duquinha aí, porque a Conceição vai ter uma relação com esse Duquinha, tá? Bom, chegaram até a cidade, pessoal. Chegaram até a cidade. A nossa Conceição, ela ficava numa casa durante o dia, ela tinha lá suas posses, tinha, lembra que a dona Nassa também tinha um certo conforto. Eles alugaram uma casa, mas a Conceição ia durante os dias ficar no campo de concentração, colaborando com aquelas pessoas, na limpeza, na alimentação, cuidando dessas pessoas, estando junto, ok? Vou fazer um adendo aqui também. Pausa aí, faz uma observação no seu papel aí. A Conceição, ela era prima de Vicente e ela tinha um certo encanto com Vicente. Digamos assim, né? Aquele jeito bruto do Vicente, aquele jeito sincero, aquele jeito meio turrão, mas ela tinha ali uma aproximação com a personalidade extrema de Vicente.
Só que ela não conseguia, ele também era meio que apaixonadinho por ela, tinha um crush nela ali, digamos, mas eles não conseguiam se aproximar, pessoal, porque por causa das ideias, né? Ela tinha uma mentalidade muito progressista e ele tinha, digamos assim, lembra que eu comentei, até uma questão de meio se afastar desse pessoal da cidade, porque ele via muito esnobismo no pessoal da cidade. Bom, segura até aqui. Então eles tinham ali uma certa aproximação, um certo interesse entre ambos, mas eles não conseguiam de fato se conectar, ok? Por causa dessa ponto de vista, dessa mentalidade, dessa visão de mundo muito divergente entre ambos, ok? Bom, voltando aqui pro raciocínio, tá? Eles estão lá na cidade, enfim, né? Lembra disso? Campo de concentração. O Vicente começa a se apaixonar por uma tal de Mariinha. A nossa Conceição, ouvindo isso, então é mais um ponto para que ela realmente, digamos assim, né? Ela realmente coloque um ponto final, digamos, né, nesse intuito que ela estava de se aproximar, né? Ela coloca um ponto final nesse sentimento que ela tinha por Vicente. Porque até então, como ele correspondia às investidas dela, ele também investia nela e por aí em diante, ela tinha até, digamos que, uma certa esperança, uma certa perspectiva de futuramente se envolver com ele. Mas ouvindo esse ponto, ela ficou ali muito, digamos, decepcionada, até comentou com a dona Inácia. A dona Inácia fez um comentário: olha, minha filha, desde que eu conheço o mundo é mundo, os homens são assim, esqueça isso. Bom, então a nossa Conceição, esse romance de pano de fundo que tem aí na história, tá? Entre Conceição e Vicente não vingou por conta da mentalidade diferente. Olha o que a Raquel de Queiroz coloca aqui, pessoal. Que havia até um sentimento entre ambos, mas a mentalidade, o ponto de vista, a forma de pensar, a visão de mundo que ambos tinham era muito divergente. E foi isso o que foi o conflito, foi isso que impossibilitou eles de viverem esse romance. O que ela tá falando aqui? Ela tá fazendo uma análise que lá na frente eu vou fazer uma observação. Segura aí também, tá bom? Na hora que eu falar das análises que você pode utilizar na redação. Bom, esses campos de concentração, digamos assim, eles só diminuíam a quantidade de pessoas que faleciam, né? Porque, de certa forma, elas também sofriam muito ali, ficavam horas depressivas, né? Era um comportamento que nem todos ali conseguiam sobreviver. Então, digamos que daquelas 150 pessoas que morriam diariamente, que é isso que tem de censo, é isso que tem de que a história consegue contabilizar, ali ainda morriam, mas em menor quantidade. Então, digamos que a gente não achou uma solução para o problema. A gente achou um paliativo, uma forma, digamos assim, de colocar panos quentes no problema, ok? Bom, o período de estiagem, o período mais extremo, o período mais difícil de estiagem, de seca, foi passando. Então aí voltaram um pouco as chuvas. Esse pessoal, obviamente, a maioria migrou para a zona rural, porque era lá que eles sabiam trabalhar, era lá que estava a terra, era lá que estava a casa, era lá que estava a vida deles, né? A vivência deles. Poucas pessoas, o mínimo do mínimo, ficou ali na zona urbana e, digamos, esse período mais crítico passou. Bom, a história se fecha aqui, o enredo se fecha aqui. O 15, detalhe, o nome do livro faz referência ao segundo período de grande estiagem, que foi em 1915, tá? O 15, ele versa, maior parte dele é contando essa travessia e é contando esse período no campos de concentração. E finaliza com toda Chico Bento, volta para São Paulo, o Duquinha, lembra do Duquinha? O Duquinha ele vai restabelecer uma relação meio maternal ali com Conceição. Conceição vai ser madrinha dele, ela vai amadrinhá-lo e ela vai pedir para que o Chico Bento deixe o Duquinha com ela, porque não se sabe como é que vai ser a condição de São Paulo quando o Chico Bento vier para São Paulo. Então, mesmo a contragosto ali, né, a família, poxa, o nosso caçula, porque o mais velho faleceu, ou do meio a gente perdeu ali na travessia, na migração, e o nosso filho único agora que restou, mas pensando na perspectiva de vida que ele teria se viesse para São Paulo, que seria uma incógnita, e pensando na perspectiva de vida que ele teria se ficasse com Conceição, que seria bem melhor, então Chico Bento e sua esposa optaram para que Duquinha ficasse com Conceição e Chico Bento veio para São Paulo. Vicente voltou para a zona rural ali, para sua fazenda, né? Quixadá era o nome da fazenda. Ele voltou com a Marinha, com a sua esposa, e Dona Nácia
e também voltou para sua terra, e Conceição ficou na zona urbana que ela trabalhava por ali. E ali se fecha a obra, aqui se fecha o enredo. Agora vamos para as observações, tá? Fecha a caixinha aí, vamos para as observações. Como que eu posso tratar essa obra dentro de quais temáticas numa redação? Primeiro, minoria social. Isso fica muito claro quando a gente fala de classe mais humilde, de classe menos abastada, de miséria mesmo. Não tô falando só de, digamos assim, de classe menos favorecida. Eu tô falando de miséria, de fome mesmo, tá? Então, minoria social, essas pessoas que são invisíveis para a sociedade, que não impactam, digamos assim, né? Lembra que a elite até não queria que essas pessoas fossem... que fossem residir no mesmo bairro ali, digamos, querer empobrecer aquele bairro, lembra disso? Então a gente está falando de minoria social com essa invisibilidade social, ok? A gente está falando de tecnologia, porque aqui, né, em 1915, Revolução Industrial chegou no Brasil no final do século XIX. Então, no começo do século XX, o Brasil estava com as turbinas todas afoitas, né? Para se industrializar, abrindo mercado, abrindo fronteiras, recebendo investimento de fora. Só que o nosso sertão nordestino continuava abandonado. Essa tecnologia não chegou nas regiões mais periféricas. Essa tecnologia ela não chegou nos locais menos abastados, mais esquecidos, digamos assim. Não era uma vitrine. O mundo não estava olhando para aquele cenário, estava olhando para as grandes capitais urbanas, ok? Também conseguimos falar no eixo de educação, ó, então já trabalhamos o eixo minoria social, tecnologia, agora educação. Conseguimos falar de educação porque perceba que uma visão de mundo foi diferente e, digamos assim, a estrutura financeira também que tinha era diferente para Dona Nácia, para Conceição, que tinha um pouco mais de educação. Pode ser educação acadêmica ou educação de vida, tá, pessoal? Educação acadêmica, eu digo, sabe aquela pessoa que ela é formada em administração e ela tem o seu negócio. Mas tem aquela pessoa que não é formada em administração, sabe ali, no seu bairro, aí tenho certeza que deve ter o dono do mercadinho, o dono da Casa do Norte, o barbeiro, o posto de conveniência, aquele cara que é autônomo, que ele tem uma condição de vida bem estruturada, mas que o conhecimento de mundo dele não é acadêmico, é conhecimento de mundo mesmo, né? Então, o quanto que a educação fez diferença ali, o quanto que a informação, tá? A instrução fez diferença, o quanto que era diferente a vivência e as condições de Conceição e de Dona Inácia e do restante da população que tinha menos instrução, ok? Que teve menos acesso a esse tipo de direito, ok? E quarto e não menos importante aí, a gente pode falar também de saúde, né, pessoal? Porque aqui o mínimo para subsistência, para sobrevivência dessas pessoas não tinham. Essas pessoas aí estavam, digamos, impossibilitadas de ter o básico ali, que é o direito, né? Que é o direito à vida. Elas não tinham mais como sobreviver dentro daquela região inóspita ali, abandonada, erma, seca, vazia, desértica, ok? Então a gente também está falando de saúde, quando a gente fala de desnutrição, de morte por inanição, que é morte por fome, ok? Eu até falei do último, mas eu vou trazer mais uma observação aqui para vocês, tá? Eu confesso que não estava na minha colinha, mas não dá para deixar isso de fora. Sustentabilidade. A gente está falando de uma região, de meio ambiente que é abandonado, que é deixado em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, que é negligenciado. Cadê as políticas públicas realmente efetivas desde esta época ou de séculos atrás, para que não se chegasse nessa situação tão periclitante, tão extrema, tão, digamos, tão maléfica para essa população, né? Para que não chegasse nesse absurdo, digamos, de cenário. Cadê as políticas públicas voltadas para essas regiões que, por questão climática mesmo, questão geográfica, você sabe que ali é um período onde há maior incidência de sol, onde tem menos vento, onde, digamos, os rios e seus afluentes, eles não são tão disseminados. Ali é uma questão geográfica, isso é histórico. É só olhar para a história que você consegue entender o problema. Então, por que não há políticas públicas que já, digamos assim, tenham um planejamento para minimizar essas consequências tão negativas a longo prazo ou a médio prazo? E não existe isso, ok? Então, a negligência do Estado. Bom, então dei para você aqui alguns eixos temáticos que você consegue utilizar a obra O 15 de Raquel de Queiroz.
Pessoal, obrigada por hoje, espero ter colaborado. Deixa aqui nos comentários, quero conhecer um pouquinho você. Se você já leu a obra e teve algum comentário aqui ou algum insight que você não tinha pensado ou te fez relembrar. Se você nunca leu a obra e já saiu da aula com algum conteúdo absorvido, se já deu para resolver alguma questão que você estava aí na mão. E claro, se você que vai fazer uma redação já consegue sair daqui e montar umas 3, 4 linhas dentro do seu parágrafo falando de como o livro, a obra, o 15 de Raquel de Queiroz é um embasamento de obra literária perfeito para você utilizar na sua redação e mandar bala, gabaritar, tá bom? Pessoal, obrigada por hoje, até a próxima e claro, vai lá, gabarita essa redação.